Deus diz lá em João 8:32, penso que seja 8:32, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, a lição diz-nos que o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo tinha 3 vertentes. Ele ensinava o povo de Deus. Ele ensinava muito o povo de Deus. E, através da sua palavra, havia sempre manifestações do poder de Deus. Amém? Ele primeiro ensinava e depois ele agia na unção do Espírito Santo quando ele era guiado. E então, o que me leva a dar-vos um versículo, que eu aqui não tenho um versículo para dar, mas o versículo que eu tenho é, podemos abrir em Marcos, eu penso que é Marcos, se eu não estiver em erro. Se eu não estiver em erro. Marcos 6, isso mesmo. E que diz assim, Marcos 6, versículo 5. Olhe para a sua Bíblia. Diz que Jesus foi a Cafarnaum, não é? E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ora, você de certeza que está de acordo comigo. Para Jesus nada é impossível. Porque Jesus é Deus. Então, mas Jesus não conseguia fazer ali obras maravilhosas. Porquê? Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles. Incredulidade é falta de fé, falta de acreditar. E então o que é que ele fazia? O que ele fez para combater isso? Ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando a palavra. E chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E a lição da semana passada falou sobre o nome de Jesus e o poder que está por detrás desse nome. Amém? Então, esta lição nos diz também que é como nós aprendemos da Bíblia, assim temos que pôr em prática. Não é como muitas pessoas, que ainda ontem tive a oportunidade de falar com uma pessoa que eu já conheço há vários anos, e ela disse, isso eu já sei. Mas eu depois arrematei. Saber não ocupa espaço, não ocupa lugar. Mas o que é importante aos olhos de Deus é nós pormos em prática. Porque se a gente não põe em prática, o que é que vale eu saber? Eu quero vitórias para a minha vida. Todos concordam comigo. Amém? E porquê é que aqui Jesus não teve grande acolhimento das pessoas? Porque se a gente depois vir, as pessoas lá conheciam Jesus como o filho da Maria. Mas quem é que ele pensa que é? Então, os seus irmãos não estão connosco, entre nós, e as suas irmãs também não estão. Quer dizer, eles andaram comigo na escola. Ele é o carpinteiro. Está a ver?
eles não dão muito crédito. Eles realmente ouviram que Jesus fez grandes milagres noutras terras. Mas o próprio Jesus diz numa passagem que diz: o profeta em si não é bem recebido na sua própria pátria, na sua própria terra. Então, temos é que Jesus é o nosso exemplo em tudo. Agora, o segundo ponto da lição diz-nos: apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra, realizando a obra dele, a fazer o quê? A destruir as famílias, a roubar e a matar. Temos que ter cuidado para não exagerar acreditando que ele é capaz e é maior, que na verdade não possui tanto poder. Porque Deus está acima de todas as coisas. Realmente a gente ouve, não é? Somos ensinados que ele foi ungido por Deus. Vamos fazer de conta que ele era o braço direito de Deus. Ele era o primeiro-ministro lá no céu. Foi ungido e ele, como tem muitos anos, ele sabe, é da experiência. Mas Jesus, quando morreu na cruz e foi ao inferno, ele diz a Bíblia que lhe retirou-lhe as chaves da morte e do inferno. Ele já não tem assim tanto poder. Mas que ele continua a querer exercer pressão sobre os cristãos. Então é preciso que você ponha restrições nas operações dele na sua vida. Foi quando eu vinha de carro, eu penso que foi o Espírito dentro que falou. Não foi o Espírito Santo, porque eu não ouvi nenhuma voz, mas foi cá dentro de mim que eu tinha que também falar sobre outra área que vai encaixar nesta, é como um puzzle, que é a mente. Podia ser outro título que podia-se dar, mas não é o caso. A mente de batalha, a sua mente é o campo de batalha, porque o diabo consegue enganar as pessoas através de pensamentos, e vai, e agora põe um pensamento, daqui para lá põe outro, até conseguir que você acredite que aquilo, por exemplo, um sintoma de uma doença. Eu desde segunda-feira que ando a lutar e ando a dizer: isto não é meu, isto não é meu, eu não aceito. Amém? Não é só os irmãos, os bispos, os pastores, os diáconos também são muito atacados. Então nós temos que passar aos irmãos que aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em si do que aquele que está no mundo e que já foi derrotado por Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Por exemplo, em 1 João 5,18, eu não vou pedir para abrir, mas eu tenho aqui diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas é preciso que você também guarde as suas portas, feche as suas portas. Não abra as portas ao diabo. Não lhe dê chance de ele entrar e dar cabo da sua vida. Amém? Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono deste planeta. E você vai ficar de boca aberta agora, porque há pessoas que dizem, noutras igrejas, na nossa, graças a Deus, não ensinamos isso, que por vezes dizem assim: ele tem aquele problema, aquela situação, ou surgiu-lhe aquela doença, ou surgiu aquele problema, que é uma lição que Deus vai lhe dar, e ele através disso vai aprender uma lição de vida. Mas abra comigo em Jó, é no Velho Testamento,
Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6 e versículo 12. E você vai ver que o diabo não pode atacar os filhos de Deus se não houver permissão. O livro de Jó é seguir a Esther e é antes dos Salmos. Jó, capítulo 1, versículo 6. E que diz assim: e vindo um dia, encontrou? Já encontrou, Matilde? Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor Deus disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor Deus a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temos Jó a Deus de balde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Está a ver? O homem era sincero, era reto, fugia do mal, mas Satanás estava com inveja porque ele era muito próspero. Não havia ninguém na terra como Jó, tão rico na altura. Porque a Bíblia diz que Satanás, nós aprendemos isso, ele é o príncipe deste mundo. Mas quando Jesus o venceu, ele deixou de ser príncipe. Ele passou a ser um anjo caído, derrotado pelo Senhor Jesus. Amém? E capítulo 2 também diz a mesma coisa. Capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Deus estava a dizer que por causa de Satanás, não é? Foi um teste que Deus fez. E Satanás aproveitou esse teste e matou-lhe os filhos todos, e matou as irmãs, as filhas, e matou-lhe gado, e etc. Destruiu tudo. Versículo 4 diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor Deus a Satanás:
eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Quer dizer que Deus autorizou, mas também pôs um limite. Certo? E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do seu pé até ao alto da sua cabeça. Isto é só um exemplo. Amém? Por exemplo, a lição diz-nos que na tentação sofrida pelo Senhor Jesus no jardim de Getsemane, Jesus disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. E que veio um anjo do céu e que o veio confortar. E que Jesus transpirou gotas de sangue, porque ele via longe, não é? Na dimensão do Espírito, aquilo que ele ia sofrer pelo povo para padecer pelos nossos pecados. E aqui na lição também nos mostra, você se quiser pode apontar para ver em casa, em Mateus 4:1, onde fala da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus venceu. Jesus sempre venceu dando a palavra de Deus. Amém? Outra passagem que fala-nos, que diz em João 10, 28 e 29, Jesus fala de nós e que diz que quem vem a Ele, não é? Ele não o lançará fora. Ninguém pode arrebatar os filhos de Deus da mão de Jesus, nem da mão do Pai. Todos aqueles que vieram a Jesus são dele e o diabo não tem permissão de os tirar da sua mão. Amém? Eu quero dar só uma pincelada na outra parte. Então, um versículo-chave que diz Tiago 4:7, podemos abrir. Tiago é seguir aos Hebreus no Novo Testamento. É um versículo que toda a gente conhece praticamente. E é aquilo que o apóstolo Paulo ensinou Tiago, não é? Tiago é como um filho espiritual dele, e que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o diabo vem atacar a sua vida, trazendo doença, dores, problemas familiares, problemas no trabalho, vem convencê-lo que você é uma pessoa muito doente, já é de geração, já é genético, já é de família, já é hereditário. Ele está a querer que você aceite esse pensamento para você ficar amarrado a esse pensamento e não querer lutar mais. Então nós temos que lutar no Espírito, porque o próprio Jesus, por isso é que eu dei Mateus 4, a história de tentação de Jesus. E o diabo veio tentar Jesus quando Jesus estava cheio de fome. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em oração, em comunhão com o Pai. E no fim desse tempo, Jesus teve fome. Então, eu só lhe vou dizer, a Bíblia não diz, não é? Mas nós discernimos que foi na fraqueza de Jesus é que o diabo apareceu. Ele não apareceu, eu sou o diabo. Não. Ele começou a ouvir coisas e disse: tu realmente és o Filho de Deus,
Ele estava ao pé de umas pedras, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus disse, Jesus respondeu, é isto que eu lhe quero ensinar. Jesus respondeu como? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? E depois Satanás levou-o a um pináculo do templo e disse-lhe, atira-te daqui abaixo. O próprio diabo disse a Jesus, porque também está escrito. O diabo também conhece a Bíblia, sabe a Bíblia toda, de capa a capa. Só que para enganar os cristãos, por vezes, dá só metade do versículo, ou dá assim um bocado, vamos dizer assim, vou pôr assim uma expressão portuguesa, como fosse vinha martelo, assim muito esfarrapado, muito aguado, está a ver? Que é para tentar iludir o cristão. Mas por isso é que você tem que ler a Bíblia e encher o seu coração com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, o que é que nós lemos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir com a palavra de Deus. Não é no meu nome, não é? Eu às vezes até, para ensinar o povo, digo, Satanás veio contra ti em nome de Jesus. Não na minha força, não no meu poder, mas no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Porque você não tem força nenhuma. É o poder de Deus na sua vida que vai fazer com que os demónios dobrem o seu joelho a essas circunstâncias. Amém? E depois o diabo, eu não tenho aqui na lição, mas sei mais ou menos a história, diz que levou um grande monte, uma grande montanha, e disse para Jesus, olha, todas estas riquezas, todos estes reinos foram dados a mim. E é verdade. O diabo, quando conseguiu enganar o Adão e Eva, também foi a mesma coisa. Não é bem assim. Tu podes comer do fruto, porque Deus bem sabe, se comeres, sereis como Deus, conhecereis a verdade. E depois, quando eles comeram o fruto, as escamas que eles tinham nos olhos caíram e eles começaram a ver que estavam nus e tiveram vergonha. Foi a primeira vez que a Bíblia diz que Adão e Eva teve vergonha da sua própria mulher, a mulher do próprio homem, porque viu que estava nu e antes não viam nada, porque havia a inocência. Certo? E o diabo disse, se tu me adorares, eu dar-te-ei todos estes reinos e a sua glória. E Jesus respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele adorarás e te prostrarás. Então nós temos que combater, resistir com a palavra de Deus. É isso. Resistir com o quê? Com a palavra de Deus. Assim como Jesus resistiu ao diabo. É isso. Agora, o que eu tenho no meu espírito, eu não vou demorar muito, eu até já dei só uns apontamentos que eu tenho aqui, que diz assim, para você ter vitória na vida, você precisa conhecer quem é o seu verdadeiro inimigo. Então, você pode ler em casa Efésios 6, 10 a 12, que diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que resistir contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, etc. O apóstolo Paulo dá todas as hierarquias dos demónios que estão nos lugares celestiais, que é, por exemplo, eu imagino que seja assim, quando a gente vai de avião, é naquela zona ali, porque a Bíblia diz que há um terceiro céu, onde está Deus, e só Deus é que o diabo não tem acesso mais, porque
aquilo que lemos em Jó, depois de Jesus ressuscitar dos mortos, Satanás perdeu toda a sua glória, perdeu todo o seu poder sobre a igreja, sobre nós, somos seus filhos. Amém? Pronto. Então você deve saber quem você é em Cristo. Tem que saber. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece porque falta de conhecimento. Quer dizer, a pessoa não lê. É como o antigo pastor que a gente teve, não é? A pessoa não lê os seus direitos e, como não lê, está na ignorância. E os outros tentam pisá-lo. Então, se você souber os seus direitos em Cristo, você vai vencer mais facilmente. Amém? Então, você é um herdeiro ou um sacerdote para reinar. Você é um embaixador de Jesus Cristo. Se você abrir em Apocalipse, no capítulo 1, vamos lá num instantinho, estamos pertinho, estamos em Tiago, Apocalipse, capítulo 1. Um 5. Olha que eu não sei. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, você é um rei nesta terra para governar. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Então você não é uma pessoa qualquer. Você é um rei e um sacerdote para Deus o Pai. Não é você que tem que ter medo do diabo, mas é o diabo que tem que ter medo de si. Pois tem assim: você não vai vencer se não se aperceber que o diabo derrota o cristão na mente. Se você pensar errado, você vai agir errado. Se você pensar que Deus nem sempre cura, você já está derrotado. Porque Deus cura todos os dias, todas as pessoas, todas as doenças. Porque Jesus já pagou o preço. E agora um versículo-chave que eu quero que você abra é 2 de Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios. E que você tem que gravar este versículo no seu coração. Segundo Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, 4 e 5. E que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quer dizer que andando na carne é as armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais. Militamos fala de parte militar. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas ou pensamentos, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A palavra de Deus é como um martelo que destrói
destrói as fortalezas na sua mente, os pensamentos errados. Eu vou terminar aqui só com este bocadinho, este exemplo, para que você medite sobre estas coisas. E assim já pode ficar mais forte na sua fé e falar com fé, resistindo ao diabo. O diabo constrói na cabeça das pessoas castelos, casas, muros. E dentro dos muros ele põe ideias erradas. Mas se você pegar no martelo da palavra de Deus, tudo será destruído. Se o diabo conseguir enganá-lo com uma ideia errada, o diabo não precisa andar atrás de si todos os dias, porque você já está amarrado. Porque a pessoa começa a pensar só naquilo, Está aqui o exemplo que diz: o diabo diz, por exemplo, o teu pai morreu com um cancro, o teu avô, o teu bisavô morreu com um cancro, e foi mais ou menos aos 40 anos, por aí. E você começa a preparar-se para quando você já sabe, quando tiver essa idade. Ou então diz: olha, tu tens uma úlcera ou outra enfermidade. Então o diabo, olha aqui escrito, o diabo mandou a mudar de pensamento até que a pessoa aceitou esse pensamento. É uma mentira. Mas a Bíblia, graças a Deus, a Bíblia diz que foi dado um nome que é sobre todo o nome. Então, isso tem um nome, não é? Essa ideia errada tem um nome. Essa mentira tem um nome. E você tem que usar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, o que é? É uma procuração em nome dele para você vencer. É uma procuração assinada com o sangue de Jesus. Você vai lá fora em nome de Jesus, da parte de Jesus, e você vai vencer. Amém? Então, foi só este bocadinho que eu vinha no carro antes de chegar a casa, e Deus pôs-me, o meu espírito falou sobre isto. Então você agarra a bênção de Deus na sua vida. Amém? Há um versículo que eu não sei onde é que é, mas sei que é em Jeremias, que diz que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça a penha. Quer dizer, despedaça as muralhas, os pensamentos. Deus deu-me essa palavra aqui numa reunião que eu fui convidado pelo pastor Colachi, e alguém estava a precisar, e eu estava lá ao fundo, e Deus falou, e foi essa palavra que Deus deu para as pessoas que estavam aí. Estava preocupada, com ansiedade, etc. E Deus deu-me essa palavra. Eu já a vi, mas agora de cabeça eu não sei onde é que está, mas sei que é Jeremias. Eu sei que Jeremias 23:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e dir-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a minha exortação é: confie em Deus, ponha a palavra de Deus no seu coração e você vai vencer mais do que mim. Glória a Jesus.